Bom dia, pessoal, tudo bom? Como eu falei, a aula de exercícios hoje vai ser um pouco diferente, porque normalmente eu tenho a presença de vocês junto comigo, né? Mas por ser sábado, eu acho que o pessoal prefere não participar dessas aulas síncronas, eu resolvi fazer um vídeo resolvendo aqueles exercícios de intervalos reais que eu passei para vocês na semana passada. Então, dentre aqueles exercícios, eu tinha elencado os seguintes, e eu vou resolvê-los agora nesse vídeo. Na questão 69, o cara pede para você descrever os seguintes conjuntos. Então, nessa questão, ele quer que você faça a operação de interseção entre dois intervalos reais. Aí eu coloquei aqui já esquematizado uma gradezinha onde eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente faz essa operação de maneira visual, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou descrever esse conjunto, vou representar graficamente esse conjunto, intervalo real fechado em 0, fechado em 2. Vou representar aqui nessa primeira linha. E vou representar o intervalo de 1 a 3 fechado em 1 e 3 nessa segunda. A terceira linha vai servir para eu dizer qual o resultado da operação entre esses dois conjuntos. Isso eu vou fazer ao longo de todos os exercícios que a gente está propondo hoje. Então vamos lá. Vamos representar graficamente esse intervalo 0,2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui em cima, nessas partes pontilhadas que eu já deixei prontas, os números que são os limites, né? Os extremos dos intervalos que estão sendo estudados aí. Então, na ordem, tá, pessoal? Ordem crescente. Ó. Tá vendo a setinha aqui? Ó? Quer dizer que os números crescem nessa direção. Então, vou colocar o 0, o 1, tá aqui o 0, o 1 está envolvido também, o 2 e o 3. Então, esses são os números que estão em questão aí, né? E onde é que ficaria, então, esse intervalo de 0 a 2? Ora, seria colorido toda essa parte, opa, toda essa parte entre o 0 e o 2, mas tem um detalhe. Lembra que como está conjunto fechado aqui, o 0 entra e o 2 também, fechado nos dois extremos. Quer dizer que tanto o 0 quanto o 2 fazem parte desse conjunto. Então vamos fazer agora o conjunto, esse intervalo de 1 a 3. Daqui, todo mundo entre 1 e o 3, bolinha fechada, né? Então significa que tanto 1 quanto 3 fazem parte desse conjunto da direita aqui. E o que ele pede para você fazer é a interseção entre esses dois conjuntos, da primeira linha e da segunda linha, primeira reta e segunda reta real, né? Então, para você fazer isso, pessoal, é só você olhar, olha aqui, nos elementos comuns aos dois conjuntos. Então, você vai prestar atenção onde é que essas duas barrinhas verdes se sobrepõem. Então, por exemplo, olha, quem é que fica entre o 1 e o 2? O 1,5 fica aqui no meio, né? Tá vendo que o 1,5 pertence às duas barrinhas? Então quer dizer que ele vai pertencer também à interseção dos dois conjuntos. Eu vou colocar de uma cor diferente, tá? A interseção dos dois conjuntos. Vou colocar de vermelho aqui embaixo. Então toda essa parte aqui do primeiro conjunto, toda essa parte do segundo conjunto pertence aos dois, né? Então eles pertencem à interseção. O próximo ponto que você tem que analisar é se os extremos estão lá. Então, olha só, esse 1 aqui é uma extremidade de um dos conjuntos que você está fazendo a operação. Ele pertence ao segundo conjunto e ele também pertence ao primeiro. Está vendo que está colorido de verde? Então, ele também pertence à interseção, porque pertence aos dois ao mesmo tempo. E a mesma coisa com 2, ó. Ele pertence ao conjunto de cima e pertence ao conjunto de baixo, que está pintadinho de verde aqui, né? Então, ele também pertence à interseção. Que conjunto é esse que eu acabei de descrever aqui? Ele é o conjunto que dos números reais entre 1 e 2, incluindo 1 e incluindo 2. Então eu vou escrever assim, ó, desse jeito. E é isso que ele quer que você faça. Descreva os conjuntos. Os próximos itens vão ser mais rápidos, porque você já sabe como é que é o processo. Então vamos marcar aqui na letra B. Quem é o 0 e o 2? Eu vou copiar esse conjunto 0 e 2. Eu vou copiar. Esses são os mesmos números, né? São os mesmos conjuntos. A única coisa que mudou da A para B são as extremidades do segundo conjunto, olha só. Então, o que eu vou fazer, a única alteração que vai acontecer vai ser na extremidade do conjunto, dessa linha do meio, né? Então, o que eu posso fazer é copiar esse cara aqui. O 0,2 não mudou. E esse cara vai mudar um pouco, né? O que que muda nele? Olha, aqui nas extremidades é bolinha aberta, né? Então, eu não vou colorir igual eu fiz no outro. Eu vou colocar uma bolinha aberta assim, ó. Para você saber que nem o 1
nem o 3 estão incluídos nesse intervalo. A gente diz que esse intervalo é um intervalo aberto em 1 e em 3. E qual é o efeito disso na interseção? Ora, esses conjuntos, esses elementos aqui entre 1 e 2 não mudam nada, ele é comum, são comuns aos dois conjuntos. Então, beleza, eu vou colorir aqui, tá? São comuns aos dois conjuntos. O que vai mudar é a extremidade do conjunto do meio aqui. Ó. O 1 não pertence ao conjunto do meio, né? Apesar de pertencer ao primeiro. Mas se ele não está nos dois conjuntos, ele não é comum. Então ele não vai entrar aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó. Ah, não, aqui não é a mesma coisa não. Olha, o 2, ele pertence, né? Ele pertence ao primeiro conjunto. E pertence ao segundo também. Então aqui ele entra. Ele está nos dois conjuntos, não está? E aí, que conjunto é esse que eu acabei de representar graficamente? Muito parecido com esse. A única diferença é que é bolinha aberta no 1, né? Você coloca o colchete para fora, igual eu escrevi aí. Outra maneira de representar, que eu normalmente prefiro, mas como o livro está usando esse colchete para fora, eu vou usar a mesma notação dele. Mas às vezes a gente coloca um parênteses também, tá? É a mesma coisa que colchete para fora. Esses dois conjuntos são o mesmo conjunto, tá? Tá claro, pessoal? Então vou continuar aqui para C. Aqui eu já deixei mais ou menos em escala essa divisão aí nessas linhas pontilhadas, mas o que você vai precisar fazer é escrever aqui nessas linhas pontilhadas quais são os números que fazem parte do seu problema, né? Em ordem crescente. Então eu vou colocar aqui, olha, o menos 1 é o menor de todos, né? Aí aqui tem o 0. Aí o 2 quintos é menor que 4 terços, né? 2 quintos é 0,4. 4 terços é 1,333333. Então, 4 terços vem depois, né? Uma vez que eu representei esses números aqui, já coloquei em ordem, eu vou tentar descrever esse conjunto graficamente, esse da esquerda. Ele vai do menos 1 até o 2 quintos, bolinha aberta, não é? Então, bolinha aberta aqui, ó. Bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 2 quintos. E o conjunto aberto em 0 e aberto em 4 terços. Olha só, o intervalo, né? Aberto em 0 e aberto em 4 terços. Então, vou colocar aqui ó, uma bolinha aberta para você saber que o 0 e o 4 terços não fazem parte desse conjunto da direita. E o que ele quer é que você faça interseção, os elementos comuns aos dois conjuntos. Então é só você olhar onde as duas barrinhas verdes se sobrepõem. Então ele só se sobrepõe aqui entre o 0 e o 5, nessa região. Ó. Então eu só vou marcar entre o 0 e o 5. Agora, ó, vamos olhar para os extremos. O 0, ele não está no conjunto do meio, apesar de estar no primeiro, né? Mas se ele não está aqui, ele não é comum aos dois conjuntos. Então, bolinha aberta nele. Ele não faz parte dos dois conjuntos. E o 2 quintos, a mesma coisa. Ó. Ele até está no conjunto do meio aqui, né? Nesse intervalo. Mas ele não está no primeiro. Então, ele não é comum aos dois. Bolinha aberta no 2 quintos de novo. Então, que conjunto é esse que eu acabei de descrever? Ele vai ser o conjunto aberto em 0 e aberto também no 2 quintos. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aberto no 2 quintos. Esse é o resultado dessa operação aqui que você acabou de fazer. Vamos para D. A D envolve o infinito e o menos infinito, né? Mas aí é muito mais fácil, porque o menos infinito é só você colorir até onde você conseguir, na reta que você representou, né? E o mais infinito é você colorir para o outro lado, né? Então, essa primeira reta aqui, eu vou representar esse conjunto da esquerda. Ele sai lá do menos infinito e chega lá no 2. Então, escrevendo aqui, ó, esse aqui deve ser o 0, né? É o que está mais à esquerda. Esse aqui, o 2. Ele está crescendo para o lado direito, né? Então, esse conjunto que sai de menos infinito e vai até o 2, fechado no 2, tá vendo? Ele faz assim, ó. Ele vem até aqui. E a bolinha fechada. Porque o 2 pertence a esse intervalo. Por outro lado, esse conjunto da direita aqui, ele sai do 0 e vai até o mais infinito. Então ele colore tudo, né? Lá pra frente, até onde você conseguir, até onde a folha do seu caderno chegar. E o 0 está incluído nesse conjunto, olha só. Colchete para dentro, né? Ele está dentro do conjunto. E você quer fazer interseção entre os dois conjuntos. Então você quer saber onde que essas barras verdes se sobrepõem. Ora, nessa região aqui entre o 0 e o 2, tá vendo? Então entre o 0 e o 2 eles se sobrepõem. E os extremos, como é que ficam? Olha, o 0 pertence ao primeiro conjunto e o 0 pertence ao segundo conjunto. Então ele pertence à interseção, ele é um elemento comum aos dois. Agora para o extremo 2.
Ele pertence ao primeiro conjunto e ele pertence ao segundo conjunto, então ele também pertence à interseção. Moral da história, que conjunto é esse vermelho que eu acabei de representar? É o conjunto 02. Fechado em 0 e fechado em 2. A próxima questão é um pouquinho mais comprida, mas só por um motivo. Ao invés de você fazer operação de interseção com dois conjuntos, você vai fazer entre três conjuntos. Então, a única diferença que eu vejo aqui nesse esquema que a gente está fazendo com as retas reais é que eu vou ter uma reta para cada conjunto que eu estou fazendo a operação e uma reta para o resultado. Então, o primeiro ponto é escrever aqui em cima quais são os números que estão em questão. Então, aqui tem o menos 1 na ordem, né? Depois tem o 0, depois tem o 1 também está lá, o 2 está lá, o 3 está lá e o 4 está lá. Beleza. Todos os números estão aí, né? Então agora representando os conjuntos. O conjunto mais da esquerda aqui, ó. Do 1 até o 2. Então ele vai do 1 até o 2. Todos eles são fechados, né? Então daqui a pouco eu vou colocar a bolinha fechada em todo mundo. Ó, o conjunto do meio aqui é 0, 3. Então essa segunda reta vai do 0 até o 3. E o outro conjunto vai do menos 1 até o 4. Então, todos eles são bolinha fechada, né? Eu vou botar uma bolinha fechada aqui e copiar essa bolinha fechada para todo mundo. Então, quer dizer que todos esses intervalos contêm as suas extremidades, né? E agora você vai ver qual é a região da reta real, né, em que essas três barras se sobrepõem ao mesmo tempo. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: não adianta só essas duas, essa segunda e essa terceira barra se sobrepor. A primeira aqui, também tem que se sobrepor. Então, a única região que fica comum essas três barras verdes é essa aqui do 1, 2. E as três fazem parte, as três contêm esses elementos que estão representados de vermelho. Então, que conjunto é esse que eu acabei de representar? Ele é o conjunto fechado em 1 e fechado em 2. E contém as extremidades. Então, fechou de interseção. Vamos fazer agora a operação de união utilizando esses diagramas. Então, a questão 70 é muito parecida com a 69, a única diferença é a operação. Então, o procedimento é muito parecido, pessoal. Olha só, você vai marcar os números que estão em discurso aí, né? 3 e 4, já coloquei mais ou menos em escala. E agora eu vou representar os conjuntos que foram dados, né? Então, esse menos 1 a 3, tá aqui, ó, menos 1 a 3. E esse 0 a 4, vou marcar na segunda linha aqui, ó, 0 a 4. E os dois são bolinha fechada, eles incluem os extremos, né? Menos 1 a 3 e 0 a 4. O que é a união entre os conjuntos? Então agora, em vez de você olhar onde essas barrinhas se sobrepõem, você vai juntar as duas barras, como se você estivesse colocando na mesma reta assim, ó, as duas. Então, aqui embaixo você vai marcar, tudo bem, imagina que você tem esse teto verde aqui, esse teto verde. Que sombra que vai ser feita? Vou até colocar aqui com uma cor de sombra, né? Esse cinza. Então você vai olhar a sombra que esses dois conjuntos fazem na reta lá de baixo. Então a sombra ficaria aqui, né? Então você está juntando os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. Olha só. Aqui vai ficar a bolinha fechada, porque olha só. Por que bolinha fechada? Ele não é comum ao de baixo, mas não é mais ser comum, não. Você está falando de união. Então, se você tem um elemento que está em algum dos dois conjuntos, ele vai estar no resultado da união. Mesma coisa aqui, ó. Ele já estava no conjunto, no segundo conjunto, né? Então ele também faz parte da união. Que conjunto é esse que eu acabei de representar? Ele é o conjunto fechado em menos 1 e fechado no 4. Então, ele inclui os dois extremos. Junta todo mundo. Então vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Primeiro, vamos colocar os números que estão sendo utilizados aí, ó, na ordem menos 2, 0, o 1 e o 5. Ordem crescente, né, pessoal? Essa reta real, os números crescem para o lado direito, né? Então agora representando os conjuntos. Esse conjunto da esquerda, ele é aberto em menos 2 e fechado em 1. Então olha só, atenção. Você vai fazê-lo fechado no 1, mas aberto menos 2. Então, para o próximo conjunto, o conjunto da direita, ele é aberto no 0 e aberto no 5. Então, ele é aberto no 0 e aberto no 5. Vou colocar
aberto no 0, aberto no 0. Beleza, você vai unir esses dois conjuntos. Então você vai ver qual é a sombra que faz na terceira linha aí, né? Então a sombra vai ficar mais ou menos aqui, né? Agora vamos olhar para as extremidades, né? Então olha só, o menos 2 ele era aberto no primeiro conjunto e ele nem pertencia também ao segundo conjunto. Então, naturalmente, ele não pode pertencer à união. Ele não pertencia a nenhum dos dois conjuntos, bolinha aberta nele. A mesma coisa vai acontecer para o 5 aqui. Ó. Ele não pertencia ao primeiro conjunto, não estava colorido, e nem ao segundo, porque está bolinha aberta. Então ele também não pode pertencer à união. Ninguém tinha o 5, como é que ele vai aparecer na união? Aí a sua dúvida pode ficar aqui no 1. Peraí, o 1 pertence ao primeiro conjunto e também pertence ao segundo, tá ótimo. E o 0? O 0 pertence ao primeiro conjunto e não pertence ao segundo. Mas tudo bem, olha só. O primeiro conjunto fornece o 0, então ele ficaria aqui de qualquer forma, né? Continuaria colorido. Que conjunto foi esse que eu representei? Ele é o conjunto que fica com a bolinha aberta no menos 2 e a bolinha aberta no 5. Então é esse conjunto aqui. Ó. Bolinha aberta no 2, menos 2, bolinha aberta no 5. Mais 2 aqui para a união, pessoal. Então, como é que está sendo a estratégia? Coloque os números do discurso aqui, né? Os que você está conversando a respeito. O 3 aparece duas vezes, né? No conjunto da esquerda e da direita. E o 5. Então vamos representar esses conjuntos aí que ele falou. Então, o conjunto menos 1 até o 3 fechado dos dois lados. Aqui. Menos 1 até o 3 e fechado no menos 1 e também fechado no 3. Vou representar aqui embaixo agora o conjunto do 3 até o 5 fechado nas duas extremidades. Fechado no 3, fechado no 5. Então, se você está falando de união entre esses dois conjuntos, você vai ver qual é a sombra que eles fazem aqui nessa última linha. Então é só você imaginar um sol aqui em cima, alguma coisa do gênero, né? E agora você precisa tratar das extremidades, né? Olha só, o menos 1 ele já faz parte de algum dos dois conjuntos. Então, ele também tem que fazer parte da união. Ainda que ele não seja um conjunto meio, né? É a união. Então, o primeiro conjunto já trata de colocar o menos 1 aí na união. E o 3? O 3 é a bordinha lá do primeiro conjunto e também a bordinha do segundo, mas ele está nos dois conjuntos, então ele também está aqui na união dos dois conjuntos. Beleza, então não preciso perfurar esse intervalo, né? Colocando uma bolinha aberta. E esse outro aqui, ó. O 5, olha só, o segundo conjunto fornece já o 5 para a gente, apesar dele não estar no primeiro. Então, realmente, o 5 entra na união. Que conjunto é esse que eu acabei de formar? É o que sai do menos 1 e vai até o 5, fechado nos dois extremos. O livro, eu acho que faltou um tipo aí de união que talvez não tenha ficado claro. Então eu criei esse exercício C extra, que vai usar mais ou menos os mesmos conjuntos da C, com uma pequena diferença. Vamos ver que diferença é essa. Eu vou copiar aqui, ó, todos os extremos, que são os mesmos, e vamos representar esses conjuntos que estão aí na C extra. Esse primeiro conjunto ele é do menos 1 até o 3, mas ele é aberto no 3. Então, olha só, bolinha fechada no menos 1 e bolinha aberta no 3. Beleza. E o segundo conjunto, ele é do 3 ao 5, fechado no 5 e aberto no 3. Então, fechado no 5, bolinha fechada no 5 e bolinha aberta no 3. E que diferença que isso vai fazer na união? Bom, a união, ó, onde faz sombra, onde essas duas barras verdes fazem sombra? Deve ser nessa região toda aqui, mas tem que tomar um pouco de cuidado, olha só. Vamos olhar as extremidades. Do lado esquerdo aqui não mudou nada, é igual ao anterior, né? E o menos 1 vem lá do primeiro conjunto. E do lado direito a mesma coisa, né? O 5 vem lá do primeiro conjunto. Mas o que acontece com o meio aqui? Olha só, o número 3, ele não pertence ao primeiro conjunto, da bolinha aberta, ele também não pertence ao segundo conjunto, da bolinha aberta. Então o 3 não faz parte de nenhum dos dois conjuntos. É como se essas duas barras verdes aí tivessem um furo nas pontas assim, né? E o sol passasse e você não vai ter sombra nessa região aqui. Então como é que você representa? Que conjunto que é esse? Ele não é o mesmo desse aqui, né? Apesar de ser muito parecido. Você poderia até pensar, olha, realmente, se parece com o intervalo de menos 1 até o 5, mas tem um detalhe. Ele tem um furo, né? Então eu vou retirar desse conjunto só um elementozinho, só o 3.
Então você pode fazer desse jeito. Ó. Essa anotação e essa são a mesma coisa. Bom, é o resultado da operação. E finalmente, para o exercício 71, ele fala um pouco sobre o complemento e usa uma anotação um pouco diferente do que eu usei nas aulas, tá? Então, primeiro a gente vai aprender a ler isso aqui. O que ele quer dizer com essa expressão é o complemento de B em relação a A. Então, o que falta no conjunto B para ele se tornar A? Você lê isso aqui, fica um pouco mais claro qual é o universo de discurso. Aqui ele está falando ó, o complemento de B para ele se tornar A. Na anotação que a gente utilizou nas aulas, com essa barrinha em cima do B ou a barrinha em cima do C, ou o C em cima do B, perdão, o que ele está querendo dizer é qual é o complemento de B, para ele se tornar quem? O universo, quer dizer, todos é o conjunto máximo do qual você estava falando. Aqui, nessa anotação, a gente usaria só quando o universo de discurso, que eu comentei com vocês nas aulas passadas, ele está implícito, né? Então, quando o universo de discurso é assim, o conjunto dos reais inteiro, né? Aí a gente usaria essa anotação. Se você quiser calcular o complemento em relação a um conjunto específico, ou seja, você dizer explicitamente quem é o conjunto universo, aí você usa essa com C, tá bom? Então, aqui o procedimento é mais ou menos o mesmo. Eu vou colocar todos os números que estão envolvidos, né, na ordem crescente, 0, 1, 3 e 5. Opa, 5. E vou representar os conjuntos que eu estou querendo calcular, né? Então, vai ser o 0 até o 5 fechado no 0, aberto no 5, é o conjunto A. E o conjunto B vai ser do 1 ao 3, aberto nas duas extremidades, tanto no 1 quanto no 3. Então a sua pergunta agora é, o que falta ao B para ele se tornar o A? Então você vai comparar esse cara aqui de baixo, que é o B, com esse cara aqui de cima, que é o A. O que faltaria você colorir aqui nessa reta para que o resultado fosse exatamente a de cima? Então olha só, tá faltando essa parte aqui do meio, né? Eu vou colocar com uma cor diferente, um azulzinho aqui. Falta essa parte aqui, né? Mas olha só, tá faltando zero também, né? Se eu colorir só essa parte, eu teria que incluir o zero também para ter certeza de que ele ficaria igualzinho ao de cima, né? E olha só, o conjunto B ele não tem o elemento 1 e o conjunto A tem. Então eu preciso também incluir o elemento 1 aqui se eu tiver alguma esperança de fazer o B se tornar igual ao A. E algo muito similar vai acontecer do lado direito. Ó. Eu precisaria colorir essa parte toda. E se você olhar para o 3, olha, o conjunto B não tem o elemento 3 e o A tem. Então você também teria que incluir aqui ó, o elemento 3 se você quiser que o B se torne igual ao A. E no 5, como é que fica? Olha, o B não tem o elemento 5, né? Mas não tem problema, o A também não tem. Então você não precisa dar ao conjunto B o elemento 5 para ele se tornar igual ao A. O A já não tinha o 5 de qualquer forma. Então, esse aqui é o conjunto que você precisaria dar ao B para ele se tornar o A. É o complemento de B em relação ao A. Aí a maneira de se escrever esse conjunto como intervalo, a nossa única escolha é escrevê-lo em termos de uma operação. Então o que a gente vai falar é que esse conjunto que está colorido em azul é uma coisa só que ele tem duas partes, né? Ele tem uma parte ali entre o 0 e o 1, fechado no 0, fechado no 1, e ele tem uma parte ali entre o 3 e o 5, fechado no 3 e aberto no 5. Então, eu posso representar esse conjunto azul como uma união. A união desse conjunto do lado esquerdo, azulzinho, com esse conjunto do lado direito, azulzinho com a bolinha aberta. E isso conclui os exercícios que eu tinha sugerido para vocês, pessoal. Então é isso. Deem uma olhada nos exercícios com calma e bom fim de semana. Valeu!